Amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos estar começando hoje estudar o livro de Timóteo, segunda carta, na verdade, do apóstolo Paulo a Timóteo. Segundo Timóteo, vamos estar expondo as Escrituras com humildade, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos colocando na dependência de Deus, exercitando também, colocando em prática, Isso aqui é um exercício para mim. Na verdade, também eu acredito que toda vez que eu e o João a gente sobe ao púlpito, é um exercício para mim e para ele, diante daquilo que nós temos estudado. Também é um exercício para a igreja. Nós temos aprendido a desfrutar das delícias da palavra de Deus através da exposição bíblica. Agradeço ao meu Deus por ter me dado condições de estar aqui, me dado da sua palavra, ter me despertado, me trazido ela ao meu coração. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, que nesse tempo tem me dado condições em retaguarda, em oração. Minha esposa por ter cuidado de mim nesse período em que eu busco estar estudando, afinco a palavra de Deus. Agradeço muito a Deus e peço a Ele que venha me dar condições de estar cuidando bem da minha esposa, da minha filha, lendo as Escrituras com elas, orando com elas e assim tendo condição e aprovação do Senhor para buscar na sua despensa aquilo que é alimento para o povo. Vamos ler hoje, para que possamos dar o pontapé inicial, todo o capítulo 3. E aí você pode já me perguntar por que não começar no capítulo 1. Eu vou começar expondo no capítulo 1, mas hoje eu vou estar abrangendo a situação, porque o tema que nós vamos estar estudando é o tema da exposição. Aí quando a gente fala a palavra tema, logo nos vem à mente, então é uma pregação temática, não o tema o assunto que vai ser falado na exposição de Timóteo. E o Senhor seja para nós aquele que nos dá da sua dieta. Ele prepara a dieta para que nós possamos nos alimentar com a palavra, e quantos sermões Ele nos dá para a gente poder estudar aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas o tema é a Igreja de Cristo e o quadro herético e apóstata, crescente, atraente e devastador à sua volta. A Igreja de Cristo e o quadro herético, apóstata, crescente, atraente e devastador à sua volta. Vamos colocar de pé para a leitura de todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Os 17 versículos nós iremos ler. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres
resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repóbios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que desde foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Senhor, porção maravilhosa da sua palavra, Deus. Nós sabemos muito bem da necessidade urgente diante do quadro emergente que se encontra o cristianismo brasileiro, as igrejas, de ensinar esse texto, de pregar sobre essa epístola. Ó Deus, me ajuda para essa tarefa da qual não sou capaz por mim mesmo, mas conduzido por seu Espírito. Nesse momento, que a sua cruz seja a eficiência da salvação, da pregação, Deus. Que nela eu me encontre humilhado e que nela eu ache poder para a pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Qual é o objetivo da exposição de 2 Timóteo? Por que pregar em 2 Timóteo nesse tempo? Por que estudar essa carta do primeiro versículo até o último versículo? Eu gostaria de apresentar aos irmãos os argumentos nos quais eu estarei firmado como base e encorajamento para estar ensinando a igreja nessa epístola. Já passamos por essa epístola algumas vezes, mas agora eu gostaria de estar conduzido pela graça, fortalecido por Deus, capacitado pelo Espírito, através da busca em oração, da leitura da palavra, do estudo da palavra, indo mesmo a fundo nessa epístola.
E os meus argumentos para expor 2 Timóteo para a igreja, e é importante ressaltar também para aqueles que ouvirão através das nossas mídias a pregação da palavra, são os seguintes: falar aos irmãos sobre despertamento e encorajamento. Segundo, fortificar e policiar a igreja. Terceiro, combater os falsos ensinos que nos rodeiam. E aqui, nesses dois pontos, no segundo e no terceiro ponto, nós vamos destacar que o pastor já disse, um grande teólogo, ele deve ter duas vozes diante da sua congregação: uma voz para consolar a ovelha e a outra para espantar lobos. E o ensino de 2 Timóteo, ele fortifica e policia a igreja, e ele combate os falsos ensinos que rodeiam a igreja. Terceiro ponto. E o quarto ponto: estabelecer a palavra de Deus e o seu trono nos corações dos irmãos. John Piper diz: o principal intento da pregação é estabelecer o trono de Deus no coração dos pecadores e conduzi-los à devoção através da obediência prazerosa. Estabelecer a palavra de Deus e o seu trono nos corações dos irmãos. A quarta justificativa, o quarto argumento para expor 2 Timóteo. Quinto, desenhar de forma prática como os cristãos vivem diante das ameaças sutis de Satanás, através das heresias e da apostasia de muitos. Esses são os meus 5 argumentos para trazer à igreja a Bíblia aberta em 2 Timóteo e ensinar a igreja, à luz das Escrituras, aquilo que ela nos fala, deixar que a Bíblia nos mostre, dentro desses 5 pontos que nós acabamos de ver, que são justificativas ou argumentações para estar pregando em 2 Timóteo. Qual é o quadro do tema dessa exposição? O que ele nos traz? Eu gostaria de olhar com os irmãos para esse tema, e os irmãos vão decorar esse tema, porque eu vou falar muito ele, vou citá-lo: a Igreja de Cristo e o quadro herético e apóstata. E daqui a pouco eu vou explicar sobre heresia e apostasia, crescente e atraente, que acaba por ser devastador para a Igreja de Cristo. Qual é o quadro que o tema dessa exposição nos traz? Primeiro, quando digo Igreja de Cristo, nós precisamos frisar isso, Igreja de Cristo, porque essa verdade, ela nos faz pensar na possibilidade de haverem igrejas que não sejam de Cristo. E nós, olhando à nossa volta, nós enxergamos isso: igrejas que são de ideologias, igrejas que são de homens, igrejas que são de Satanás, mas igrejas que não são de Cristo. Elas não podem nem ser consideradas igrejas cristãs.
Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus, diante da afirmação de Pedro, se você tiver com a sua Bíblia, pode olhar para esse versículo comigo por um instante. Mateus capítulo 16, versículo 18. A declaração de Pedro diante da pergunta de Jesus, uma pesquisa que ele faz sobre quem as pessoas estavam dizendo que ele era. E depois ele volta a palavra para os discípulos e pergunta: entre vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde no versículo 16: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17: respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a verdade que Pedro disse, que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo, Jesus está dizendo que então essa verdade, isso que Pedro disse é verdade, o Pai revelou, e sobre a verdade de que Ele é o Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo, Ele estabelece a igreja dele. Observe que Ele não diz: eu estabelecerei a igreja, Ele diz: eu estabelecerei a minha igreja. Essas igrejas que nós vemos por suas evidências, por várias evidências, que elas não representam Cristo, não estão firmadas sobre a verdade central que é Cristo, não pregam Cristo, não andam pelo poder de Cristo, nós não podemos considerá-la como igreja de Cristo. Ô pastor, isso é muito forte, você está fazendo um julgamento. Eu não, a Bíblia está fazendo. 2 Timóteo vai nos fazer esse julgamento, vai nos trazer esse julgamento, vai nos trazer essa percepção. Segundo lugar, eu gostaria de olhar para esse tema do assunto. E embora não vá ao texto diretamente para expor versículo por versículo nessa mensagem que é a introdução à exposição de 2 Timóteo, eu gostaria de olhar o segundo ponto sobre o termo que eu uso e o quadro herético. E gostaria de explicar para os irmãos o que quero dizer com isso e o que isso significa. Algumas pessoas, logicamente, já sabem o que significa a palavra herege, outras talvez não, e eu gostaria de olhar com os irmãos para esse termo e explicar para os irmãos sobre esse termo. Herético, logicamente, vem de herege. E quem é um herege? Quem é um herege? E é bom que você tenha a sua canetinha, o seu caderninho, o seu papelzinho, e sempre tome nota, para que você possa crescer no conhecimento. Herege é aquele que acredita e ensina algo que vai em contradição ao ensinamento bíblico. Esse é o herege, aquele que contradiz o ensino bíblico, aquele que quer pregar contrariando as palavras do Senhor Jesus, contrariando ao Antigo Testamento, contrariando o Evangelho, contrariando as cartas paulinas, as epístolas, contrariando a história da igreja registrada em Atos, contrariando a lei, contrariando os profetas, contrariando os salmos. Esse é o herege, aquele que acredita, ele ensina porque ele acredita. E aí a segunda epístola a Timóteo, ela nos traz claramente, e até no próprio texto que a gente leu,
que há muitos desses. Nós vamos ver ao caminhar por 2 Timóteo como eles são, como eles agem e como eles devem ser combatidos. O quadro herético e apóstata. E eu dizendo sobre herético, eu destaco isso. Herege é aquele que quer estar no meio do povo de Deus para ensinar coisas contrárias ao que a Bíblia ensina ao povo de Deus. Observe comigo sempre, Amaral, que os hereges, eles não querem ter um lugar para eles desenvolverem as suas ideias hereges e viverem segundo aquilo que eles acreditam erradamente. Não, eles querem se introduzir nas igrejas e bagunçar com a igreja de Cristo, devastar com a igreja de Cristo. Eu nunca vi nenhum herege abrir uma igreja e botar lá, Igreja dos Hereges, um lugar para eles. Eles não nascem de fora, eles nascem de dentro, e eles querem mudar tudo à sua volta, devastar com a igreja de Cristo. Mas também eu cito nesse tema o quadro herético e apóstata. E quando digo apóstata, eu estou me referindo àqueles que apostataram. E eu explico para os irmãos, ensino os irmãos o que é um apóstata, ou quem é um que apostatou. Apóstata é aquele que pratica apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é abandonar a crença, abandonar a fé, renunciar àquilo que ele acreditava, renunciar à religião e renegar os seus ensinos. Apóstata é aquele que pratica apostasia. E o que é apostasia? Abandonar a crença, abandonar a fé. Às vezes nós conhecemos isso como frieza espiritual. O cara esfriou, parou de ir na igreja, ele não acredita mais na Bíblia, ele está frio, ele apostatou, irmãos. E 2 Timóteo vai nos ensinar como lidar com aqueles que apostataram na fé. E como alcançar aquele que apostatou da fé. E como vacinar a igreja para não apostatar. Os crentes para não apostatarem. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as heresias, e eu vou citar agora aqui, na prática, mostrar para os irmãos o que é uma heresia. Pastor, o que é uma heresia? E aí eu vou pegar o exemplo que o Hernando Dias Lopes usa, de Juízes capítulo 14, versículos 6 e 9, olha comigo. Juízes capítulo 14, versículos 6 e 9. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que estava voltando de um determinado lugar, que ele tinha ido pregar, muito tarde, noite, dirigindo, bateu um sono nele, e então, ele quase sendo vencido por aquele sono, liga o rádio, aumenta o rádio no último volume, e um pregador está pregando fervorosamente, e está pregando no texto de Juízes 14, sobre Sansão. E aí, o pregador fervorosamente fazendo aplicações ao texto, ele diz: irmão, você tem que ser como Sansão.
e matar os leões que estão à sua volta. Porque depois que você matar o leão, você vai poder comer do mel que está na sua carcaça, na sua caveira. Você vai desfrutar do mel. Qual que é a heresia aqui, pastor? Se você está com o seu texto aberto aí, olha comigo. Juízes capítulo 14, 6 ao 9. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Mas nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber do que tinha feito. Ele matou um leão, ele rasgou um leão de cima e embaixo. Versículo 7. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho. Ao ver o corpo do leão morto, neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Até aqui. Qual que é a heresia do texto, irmãos? A heresia do texto é o seguinte: Sansão tinha um voto nazireu, o qual lhe proibia de tocar em cadáveres. E a aplicação do texto é herética, porque o entendimento do texto é herético. O entendimento do texto é: ele ganhou de um leão, ele derrotou um leão, e nós temos muitos leões, e nós precisamos derrotar os leões. E o entendimento do pregador no texto é porque quando a gente mata os leões, a gente pode desfrutar das delícias do mel da caveira de um leão. Só que o voto nazireu proibia ele de tocar em leões, em cadáveres, seja de animal ou de gente. Então, comer do mel na carcaça do leão era uma bênção ou uma desgraça para Sansão? Uma desgraça, a quebra de um voto. Temos também as heresias históricas que apareceram. Um exemplo é Jesus 100% homem, 100% Deus. Quando a Bíblia nos traz Mateus capítulo 1, versículo número 25, Lucas capítulo 27, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Jesus homem. Mateus capítulo 27, versículo 12, João capítulo 8, versículo 56 ao 58. E o 10, versículo 30, mostra Jesus Deus, 100% Deus. E a passagem clássica que eu mais gosto e sempre uso ela para explicar o Jesus 100% homem, 100% Deus, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus vai atravessar com os discípulos para um outro lado. Ele vai no barco e ele está dormindo nesse barco. E aqui mostra a natureza humana, Jesus cansado e dormindo. E então se levanta uma tempestade, balança o barco, os discípulos ficam atordoados com aquilo, vão lá e acordam Jesus. Como ele pode estar dormindo? Ele acorda. E quando ele acorda, ele vai diante do mar e diz: aquieta-te. Ele fala para a tempestade: para. Jesus 100% Deus. Jesus dormindo, a natureza humana. Jesus mandando o mar se acalmar, se aquietar, a tempestade cessar. 100% Deus. Num texto só nós vemos isso. E aí quando a influência grega começa a ir para dentro da igreja, e naquela época dizer: o espírito é bom, mas a matéria é ruim. Jesus não foi nada disso, 100% homem, 100% Deus. E aí o apóstolo João se dedicou a ensinar a igreja naquele tempo, falando sobre isso, como eu já ensinei para os irmãos, comprovando a natureza divina de Jesus. E não, Jesus não pode, ele não veio em carne. E João então vai comprovar a natureza humana de Cristo, que morreu numa cruz. Só que essa é uma heresia que veio para devastar a igreja, e durante muito tempo atrapalhou, foi pedra
Agora eu posso mostrar também de forma muito prática, irmãos. Nos dias de hoje, por exemplo, nos cânticos, a heresia presente na igreja, nas igrejas, nos cânticos, por exemplo, nós cantamos sobre vingança. A Bíblia ensina sobre isso. A gente se vingar. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. O corinho da vingança do crente. Eu me vingo. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Agora eu esnobo o crente, eu esnobo o meu irmão. Isso é lá coisa que se canta, e muito menos num púlpito. Nós vemos isso de forma muito prática, irmãos, dentro das igrejas, sutilmente infiltrados. E o problema é que a igreja não está percebendo mais isso. E aqui nós vamos ver que esses entram por casas, eles têm aparência de piedade, eles se infiltram e de repente ninguém percebe. Os hereges, os apóstolos, aqueles que contrariam a palavra de Deus, eles vêm para devastar a igreja, se infiltram. Nós vemos, irmãos, muitos, essa pandemia, já disse isso, serviu para dar aquela peneirada e mostrar quem de fato estava na igreja pelo compromisso religioso, porque de fato estava na igreja porque era um eleito, salvo, comprometido. Deu uma peneirada e mostrou que muitos já tinham apostatado há muito tempo, só estavam no automático na igreja. Então nós nos deparamos com a triste realidade. E eu vou agora trazer alguns dados para os irmãos. Deixa eu mostrar para os irmãos alguns dados. Nós estamos falando da igreja de Cristo e o quadro herético, apóstata, que é crescente e atraente, que muitas igrejas estão olhando para esse quadro que é herético, mas está se adaptando a ele, está aceitando ele. Esse quadro apóstata que a igreja não se incomoda mais com a fé de muitos se esfriarem, a igreja que não busca encorajar, ir atrás, resgatar o perdido, despertar, que é devastador. Vou apresentar dados. Nós estamos falando da igreja de Cristo, olhando para agora o nosso âmbito, Brasil. No Brasil, segundo o Datafolha, e me desculpe usar esse jornal, foi ele que produziu essa pesquisa, feita no ano passado, 2020, os evangélicos são 31% dos brasileiros. 31% dos brasileiros são evangélicos. Isso representa em números 65,4 milhões. Olha a quantidade de crente evangélico que nós temos. E aí eu me pergunto: que tipo de crente? Que tipo de evangelho? Será que é o crente herético? Será que 65 milhões,4 de brasileiros representam a igreja de Cristo, onde quer que eles estejam, o que quer que eles estejam fazendo, onde quer que eles estejam cultuando? Eles estão cultuando com a Bíblia no centro da igreja, eles estão adorando a Cristo, somente a Ele. Eles estão pregando que a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, somente. Eles estão dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que a Bíblia é a palavra de Deus, somente ela. Será que esses 65 milhões de brasileiros têm sido bom perfume de Cristo para a nossa nação, irmãos? E aí eu sigo com os dados.
Somos 10 denominações protestantes. Somos 10 denominações protestantes. Nós temos 47 denominações no Brasil registradas. São 47 denominações que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é somente pela graça, mediante a fé e somente em Cristo Jesus, que pregam a palavra domingo após domingo e que o resultado é crentes que são o bom perfume de Cristo para a nossa nação. Será que essa é a igreja de Cristo? Em 2014, segundo o IBGE, só os batistas eram 6.574.390 membros, só os batistas. Eu olho para isso e eu fico me perguntando: onde está, como está a igreja de Cristo no Brasil? Eu fico olhando para esse quadro que nós vemos de heresias embutidas, igrejas acostumadas com ela, igrejas que não refreiam o crescimento das heresias. O movimento Black Church que nós temos hoje, das igrejas pretas, crescem. Nós temos hoje os slogans da igreja da seguinte forma: pare de sofrer. O apóstolo Paulo não seria membro dessa igreja. Jesus não seria membro dessa igreja. Nós olhamos para o quadro da igreja brasileira e vemos que o que querem produzir são momentos espirituosos, que na verdade são grandes momentos de profunda emoção vazia de Bíblia, de cristianismo, de renúncia, de cruz. Nós olhamos para o quadro da igreja brasileira e vemos duas horas de música, 10 minutos de pregação. Movimento do worship, que se canta 2 frases com 3 notas durante 2 horas. O que temos de worship e conhecemos como worship, eu chamo de mantra. E a pessoa vai naquele movimento. Daqui a pouco a pessoa não sabe nem onde está, quem é, o que está fazendo. Aí o pastor vem e diz: você é capaz. Dá aquele sorrisinho, aquele chorinho artístico. Puder, meu pai, faz o bem sim. Você é bom. Você é igual a Deus. Essa é a igreja de Cristo? Como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, nós vemos os púlpitos em que o pastor abre a Bíblia, lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto, acaba o culto, ele não sabe nem que texto ele leu. Irmãos, nossa igreja está acostumada com 45 minutos de pregação. Tem igreja que não pode fazer isso, incomoda. Não dá para aguentar 45 minutos de pregação. E olha que esse tipo de sermão que nós nos propomos a trazer para os irmãos, e aí pregar para 10, para 15, para 5, para 2 ou para 1000, para mim, esse mesmo fervor, o mesmo jeito de pregar, expor o texto, pregar o texto, ensinar o texto, não está na moda mais não. Se constroem sermões de acordo com o que o público quer. Como se montássemos um balcão e o cliente viesse e dissesse: eu quero que você me fale sobre amor próprio. Eu quero que você me fale sobre 10 passos para eu ter sucesso na vida.
E aí substituíram até o nome de quem é responsável por transmitir a mensagem. Onde tinha pastor, agora estão colocando coachings. Onde tinham púlpitos, agora se colocam cadeiras com um ambiente de muita iluminação, para que uma pessoa de boa aparência, bonitinha, venha e traga uma mensagem. Roubaram os profetas que pregam em nome do Senhor e dizem, assim diz o Senhor, e colocaram os coachings e que dizem como você vai, o que você quer. Nós olhamos para o nosso ambiente cristão e observamos um crescente e assustador número de divórcios. Nós olhamos para o nosso ambiente cristão e vemos um número assustador de jovens que abandonam a igreja e trocam a igreja pelo presídio. Jonathan trabalhou no Degás durante um tempão, e ele mesmo me falou: você vai ver os nomes dos meninos que estão lá, quase todos são nomes bíblicos. É Daniel, é João, é Isaías, é Mateus. Ah, coincidência? Não, irmãos. Você conversa e vão falar. Nós vemos no nosso ambiente de igreja pais que desistem de criar filhos. Nós vemos no nosso ambiente de cristianismo hoje crentes que não têm nenhum compromisso com o testemunho, pastores que se divorciam e casam com meninas mais novas que conheceram durante as suas aventuras de pregadores itinerantes de Araque. Nós vemos um púlpito que está firmado sobre um homem que é muito grande, muito conhecido e muito popular, e não na palavra de Deus. Nós vemos no nosso ambiente denominacional uma estrutura vazia, que está preocupada sim em manter o seu quadro administrativo impecável, mas há um rombo espiritual. A igreja de Cristo está cercada por um quadro terrivelmente pintado pelos hereges, pelos apóstatas, que buscam de todas as formas e por todos os lados devastar a igreja. Quando eu olho para a carta que Paulo escreve a Timóteo, eu fico a pensar, e aí eu gostaria de trazer aqui um esboço daquilo que nós vamos passar. Falsos mestres sempre perturbarão a igreja. Os líderes da igreja precisam ser corajosos em sua luta contra os falsos mestres. A liderança da igreja precisa estar embasada na Escritura, a igreja precisa estar firmada na Escritura. Deus manterá os crentes verdadeiros, e aqui está a esperança de toda epístola. Deus manterá os crentes verdadeiros em segurança, mas os outros, hereges, apóstatas, serão julgados. Quando eu e você, nós olhamos para esse quadro, e quando nós temos essa verdade que vem de encontro à nossa realidade, nós precisamos olhar para a segunda epístola de Timóteo, começar a ler, agarrar com as verdades contidas nela, que nós vamos aqui passar por todas elas, com a graça, com a capacitação do Espírito, e pela loucura da pregação, e entender que todo esse quadro que está à nossa volta, irmãos, e aí, quando nós estamos aí, eu digo que já estamos a mais da metade da pandemia,
Passamos da metade da pandemia. Não que essa será a última e não que vai estar tudo resolvido depois da pandemia. Mas a quantidade de igrejas que hoje já não tem nenhuma condição mais de continuar à frente porque não estavam firmados na sã doutrina. E aí os crentes foram para casa, os crentes dessa igreja foram para casa, acostumaram a ficar em casa. Nós temos um outro quadro, irmãos, o seguinte: crentes que se acomodaram a ficar no sofá escolhendo qual é o melhor culto que eu assisto hoje. Passa de, não, esse não, esse não. YouTube, não, esse aqui. Eu não posso nem, eu tenho dificuldade de chamar culto online. Culto é calor, é comunhão, é expressão de unidade. É a ferramenta que temos, ótimo, mas muitos que estão em casa já poderiam ter voltado a ir para os templos e não podem. Queridos irmãos, que ao andar e caminhar sobre 2 Timóteo, nós venhamos ter de Deus encorajamento, despertamento, possamos nos fortificar, nos policiar, possamos ao caminhar combater os falsos mestres, aprender com sabedoria à luz das Escrituras como lidar com as adversidades e com os desafios da igreja. Eu gostaria de encerrar aqui essa minha abertura, dizendo que eu e você, nós precisamos lançar mão de algumas verdades desde já, aqui do texto, aqui de 2 Timóteo. E aí temos no capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, versículo 1. Nós precisamos olhar para o capítulo 4, versículo 2: prega a palavra. Diante desse quadro, o que fazer, pastor? Diante desse quadro que nós temos observado que ele está contando para Paulo, está contando para Timóteo sobre os últimos dias, e os últimos dias que ele faz menção são os dias que Timóteo está vivendo, tempos difíceis. Mas aí ele vai trazer um antídoto aqui em 2 Timóteo, que está esboçado, toda a carta está esboçado no capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui o esboço, esse versículo é o esboço de toda a carta. O versículo central de 2 Timóteo é o capítulo 3, versículo 16. Esse é o versículo central, toda a Escritura. Mas o esboço, ou seja, em um versículo resuma 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmão, semana que vem eu gostaria de estar falando para os irmãos sobre a vida do autor e a vida do receptor dessa carta. E me emociona muito quando eu olho para o quadro que o apóstolo Paulo está vivendo, quando eu olho para o quadro que Timóteo está vivendo, eu leio essa carta. Mexe com a nossa alma. Que Deus nos dê graça para que possamos ser a igreja de Cristo. Que
Deus nos dê graça para que essa exposição nos conduza a ser despertados, encorajados. Que Deus nos fortaleça com essa carta, assim como fortaleceu Timóteo para continuar pregando a palavra, insistindo em tempo e fora de tempo, combatendo os falsos ensinos, policiando a igreja, fortificando a igreja. Que Deus estabeleça a sua palavra em nossos corações, para que possamos ser fiéis a Ele, crentes fiéis, crentes fortificados em Cristo, participantes do Evangelho pelo poder de Cristo. Feche seus olhos, irmãos. Deus bondoso, quanta graça o Senhor nos oferece através da sua palavra, Deus. Quão preciosa é a sua palavra para nós, Senhor. Quão miserável nós somos e como nós precisamos aprender dela, Senhor. Eu oro pela igreja brasileira, Senhor. Oro pela igreja em São Fidélis, ó Deus. Afasta, Senhor, do meio do seu povo as heresias. Fortifica os púlpitos. Estabeleça a tua palavra em cada igreja, em cada pastor, em cada crente. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, eu te suplico, por graça, por misericórdia, Deus, não de maneira nenhuma tire de nós a tua palavra, porque somente por ela nós podemos ser edificados, fortalecidos, despertados, encorajados. Ó Deus, nos ajude, Senhor, como a igreja simples que somos, poder ser fiéis e encorajar outros, ó Deus, e alcançar perdidos, ó Pai, e transmitir a tua palavra e alargar as fronteiras do reino e combater os falsos ensinos que permeiam a igreja fidelense, carioca, brasileira. Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos ajude, Senhor, a ser fiéis, praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.